A graça e a paz do Senhor a todos. O texto que vamos ler encontra-se em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amados, embora o Pai Nosso seja usualmente repetido como se fosse um mantra, ele tem objetivos muito mais profundos do que uma reza. Ele vai muito além da repetição costumeira que você já conhece. Vamos analisar o Pai Nosso da seguinte maneira. Vamos analisar o Pai Nosso com a visão espiritual. Então, eu separei aqui 3 direções que o Pai Nosso nos leva a olhar e refletir. A primeira, o Pai Nosso nos leva a olhar para cima. Então, em cima nós temos o quê? O nome do Senhor, que está acima de todos os outros nomes. Nós temos o reino de Deus, que é para ser buscado acima de qualquer outra coisa, e nós temos a vontade de Deus, que é para ser feita acima de qualquer outra vontade. Portanto, o primeiro olhar que pretensiosamente nós precisamos ter é o olhar para cima, é olhar para o alto. Nos é ensinado nos evangelhos que olhemos para o alto. Paulo diz que é para olhar para as coisas de cima, aquelas que são além, que elas transpõem essa coisa do dia a dia que nós vivemos. Elas estão além, elas são passadas desse limite humano que você e eu temos conquistado no dia a dia. O segundo, o Pai Nosso nos ensina a olhar para o lado. E olhar para o lado é olhar para algumas necessidades que nós temos, e essas são diárias. A primeira delas é o pão nosso de cada dia. Naturalmente, está se falando aqui do pão da subsistência, daquilo que nos é dado para o alimento do corpo, para o sustento do corpo, e obviamente esse precisa ser buscado sim. O pão do alimento, embora a palavra do Senhor nos orienta que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, você e eu vamos nos alimentar no dia a dia para nos sustentarmos, para que o corpo tenha a sustentação necessária. Porém, quem de fato vai nos garantir vida e sustento acima de qualquer coisa é a palavra que vai sair da boca de Deus. Essa sim vai determinar se nós vamos ou não vencer, se nós vamos ou não conseguir terminar esse dia que começamos. Portanto, olhar para o lado, primeiro, a primeira grande necessidade é o pão de cada dia. E há uma outra que foi citada aqui, é o perdão. Então, a proposta do perdão aqui, ela é a seguinte: Senhor, me perdoa assim como eu perdoo as pessoas. É condicionada a essa minha atitude. Eu só posso pedir perdão a Deus se eu estiver disposto a perdoar quem me ofende. Uma vez que eu não perdoe aquele que me ofendeu, logo Deus então não acha em meu coração espaço para o perdão. Foi bloqueado justamente com a atitude que eu tive, eu tenho em não perdoar outra pessoa, ou talvez a mim mesmo, como acontece tão comumente entre nós. Pessoas que não conseguem perdoar a si mesmas. Deus já as perdoou, o Senhor já lançou no mar do esquecimento dos seus pecados, contudo elas ainda vivem se martirizando, fustigadas pelo inimigo que todo dia a acusa, traz o seu pecado e coloca diante de si, e ela não sabe como reagir, perde a sua condição espiritual e perde a moral até para orar, não se acha em condições nem sequer de falar com Deus. Portanto, o perdão é algo extremamente necessário e ele precisa estar disponível no dia a dia.
Perdão não é algo que se armazena, que se guarda. Ele precisa estar à disposição. O Senhor Jesus disse que se uma pessoa errar contra outra 70 vezes 7, mesmo assim ela tem que ser perdoada. Se isso fosse possível, a pessoa pecar contra outra, errar contra outra 70 vezes 7 durante um dia, mesmo assim ela precisa ser perdoada. Você precisaria, eu precisaria liberar perdão tantas quantas vezes fossem necessárias. Portanto, o perdão é algo que precisa estar tão disponível para o dia a dia quanto a alimentação do corpo, porque faz parte da vida espiritual. Terceira direção para onde o Pai Nosso nos leva a olhar é para baixo. Pode parecer que não, mas é. Diz que nos ajude, nos capacite e não nos permita cair, porque nós pisamos num solo minado, nós pisamos numa areia movediça. Os nossos pés, dia a dia, eles pisam em terrenos escorregadios e perigosos. Muitas são as armadilhas. O salmista fazia referência a uma armadilha chamada laço do passarinheiro. Ele se consistia de uma laçada feita com um cordão, alguma coisa, mas que disparava com uma rapidez incrível, sem dar ao pássaro, à ave, a oportunidade de se libertar, a oportunidade de escapar, porque ele era muito rápido, muito sorrateiro. Dia a dia, as armadilhas são colocadas aos seus pés e aos meus pés. O apóstolo Pedro disse que o pecado nos rodeia de perto, nós estamos muito próximos dele. Nós estamos a milímetros de coisa que podem realmente levar a nossa alma ao cativeiro do pecado. Então, aqui nos ensina a olhar para baixo e pedir a proteção ao Senhor. O que disse o salmista? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, o salmista precisava de alguma coisa que iluminasse cada passo que ele viesse a dar, porque assim ele poderia caminhar de forma garantida. Que Deus abençoe a cada um de nós e que o Pai Nosso não seja somente uma reza, uma repetição, algo que faz parte até da cultura de alguns povos. Ele seja muito mais do que isso. Ele nos ensine e nos ajude a olhar principalmente para o alto, depois para o lado e finalmente para baixo, como terminamos de explicar. Deus guarde a cada um, abençoe a cada um. Em nome de Jesus.